Você acha normal não conseguir ficar 10 minutos em silêncio, sem pegar o celular, sem ouvir um áudio, sem algum tipo de estímulo, sem ligar alguma coisa, enfim, consumir alguma coisa? Talvez isso não seja só falta de foco, como dizem hoje, talvez seja uma espécie de medo. Porque o tédio, ele começa a abrir uma janela bem interessante, que é a janela da consciência, pelo menos a possibilidade da consciência. Só que a maioria de nós hoje vive um padrão de inconsciência absoluta, ou seja, um desejo de não pensar. A gente fica tentando evitar o processo do tédio com isso junto dele, o processo da consciência. Então é não pensar sobre a própria vida, sobre coisas mais profundas ou mais elevadas ou mais complicadas, sabe? Meio que varrer para debaixo do tapete. Não pensar sobre o vazio que você sente ou os vazios que você sente. Não pensar sobre por que você tá no trabalho que você odeia e tá nele só para pagar as contas, os boletos do cartão de crédito. Enfim, não pensar sobre quem você se tornou também, quem você está se tornando. Existe uma frase do filósofo Peter Zeff que diz algo como: criamos mecanismos para contornar a verdade. E é exatamente isso. A gente cria distrações meio que sofisticadas para não encarar as perguntas, as respostas, as verdades difíceis e as reflexões difíceis. É tipo um contrato social, sabe? Nós fingimos normalidade, eu não mexo com a sua dor, você não mexe com a minha, todo mundo varrendo para debaixo do tapete a coisa, e não permitindo que a consciência entre em contato com essas questões aí mais elaboradas, mais profundas, porque afinal de contas não tem o que se fazer com tudo isso, e se tem eu também não quero saber, porque isso demanda muito esforço, muito tempo, e eu preciso me distrair desesperadamente com algum entretenimento, com alguma distração em linhas gerais. Então a gente fala de série, a gente fala de política, às vezes a gente fala de pautas sociais, até de produtividade, algumas fofoquinhas, algumas tretas da internet, a gente fala sobre signo, sobre as celebridades, às vezes, os artistas, a gente fala de economia do país, a gente fala de uma série de coisas, da correria do dia a dia, enfim, a gente fala sobre qualquer coisa, menos da própria existência. É que lógico, eu não tô defendendo um movimento autocentrado, né, egoísta, narcísico, de ficar falando só sobre si o tempo todo. Eu tô falando que nós não pensamos em primeiro grau e muito menos falamos sobre peso, densidade da existência, sobre o quão séria é a existência, sobre o quão complicada, paradoxal às vezes a existência, sobre a nossa própria existência, o nosso próprio caminho nessa existência. Por quê? Porque tocar nisso dói. Porque tocar nisso pode fazer com que a gente perceba que há muitos anos a gente vem vivendo no automático, vem tocando com a barriga. Dói perceber que a sua vida inteira pode estar sendo resolvida pela inércia, sabe? Do automático, do dia a dia. Dói perceber que o algoritmo, a inteligência artificial, o seu chat GPT aí que a gente conversa todos os dias, né? O mercado, o ambiente, todas essas coisas estão escolhendo por você enquanto você chama isso de rotina. E aí, segundo o Zeff, aquele filósofo que eu falei, você procura uma âncora externa. Isso é muito interessante de entender. A gente procura uma bandeira, uma pauta, uma causa, um discurso pronto, um grupo para pertencer, sabe? Porque quando outras pessoas concordam com a gente, isso traz alívio, um conforto, uma sensação de identidade, até de segurança. Mas principalmente, quando isso acontece, isso ocupa a nossa mente, distrai a gente, tira o nosso foco para aquele negócio da existência que eu falei agora há pouco, que a gente foge como o diabo foge da cruz. O grande problema é que você vai desaprendendo a pensar profundamente, isso é muito sério. A própria IA, a inteligência artificial, deixa isso muito claro, né? A gente vai perdendo a capacidade de responder, de elaborar uma mensagem de WhatsApp, simples até, do dia a dia. Então a gente já joga ali no chat GPT para que ele nos entregue a coisa pronta. Eu tô dando esse exemplo, mas é lógico, esse processo de distração, não só com a IA, mas com os inúmeros mecanismos que eu citei e vários outros, vão fazendo com que a gente desaprenda literalmente a pensar de forma profunda. Quando eu falo pensar de forma profunda, parênteses, eu não estou me referindo àquele tipo de pensamento ansioso, ruminativo, intrusivo, ansiedade mental diária, que você fica ali, né, maçando aquilo o dia todo, o tempo inteiro. Lógico que eu não tô falando desse tipo de pensamento, porque isso não seria um pensamento profundo. Até porque esse tipo de pensamento não é reflexão, tá longe de ser. É muito mais um ruído do que qualquer outra coisa. Pensar profundamente é muito mais conseguir sustentar uma pergunta importante, uma reflexão, por tempo suficiente para investigar a realidade sem ficar tentando fugir dela imediatamente. Antigamente, as pessoas, eu digo antigamente não é tanto tempo assim, tá? A geração, por exemplo, dos meus pais, consideremos aí uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas elas conseguiam dar mais soluções para os seus problemas, elas conseguiam resolver mais problemas do cotidiano, da vida, inclusive pessoal, social, profissional, particular. Por que será? Não é? A gente também tem esse comparativo entre os níveis de adoecimento, de transtornos mentais, mas aqui eu estou dizendo especificamente setando essa questão da resolução de problemas. As pessoas realmente conseguiam de forma mais fluida, natural e muito simples até resolver os seus problemas. Inclusive, não havia toda essa demanda acerca de ter um profissional, por exemplo, da saúde mental, da psicologia, para conversar, para trocar ideia, porque eles tinham isso entre si, entre a comunidade, entre os amigos e, sobretudo, consigo mesmo. Isso acontecia porque justamente eles permaneciam mais tempo pensando, no tédio mesmo, sabe? Contemplando, refletindo sobre a vida, percebendo a vida, pensando sobre as coisas, enfim, contemplando sobre a própria vida. Hoje, qualquer desconforto ou mesmo dúvida já é interrompido na nossa vida por dopamina barata, por estímulo
instantâneo e coisas desse tipo. Mas percebe? Você continua fugindo. O problema é que ficar fugindo de si mesmo cobra um preço muito alto. Você vai ficando emocionalmente analfabeto. Você perde a capacidade de se ouvir. Hoje mesmo estava numa sessão, agora há pouco, o paciente disse pra mim: eu queria conseguir falar, mas nem sei como falar e o que falar. Eu não sei o que eu sinto, o que eu penso, vira uma bagunça, eu não consigo comunicar nada pra pessoa que eu queria. Então você perde a capacidade de se ouvir, de sustentar silêncio, investigar mesmo a própria dor, se demorar um pouquinho em si mesmo, sabe? Se gastar um pouquinho, pensar profundamente, como a gente falou agora há pouco. Você meio que desaprende a existir sem distração. E o tédio, que às vezes nós tememos assim pra caramba nos dias de hoje, era justamente a porta de entrada para a consciência, era justamente a porta de entrada para esse pensamento profundo, para essa clareza interior, para soluções de problemas cotidianos na sua vida e até para os problemas mais nebulosos, assim, que de repente você acredite que precisa necessariamente de um processo, de uma imersão, de um profissional da psicologia, por que não também, enfim, de várias soluções mirabolantes e milagrosas que te ofereciam a solução desse enrosco. De repente, a solução, minha cara e meu caro, estava em alguns minutos de tédio. E talvez por isso que você tenha pavor do tédio, que nós estejamos com tanto medo, assim, com tanta aversão ao tédio. Porque quando ele aparece, automaticamente ele já nos entrega uma pergunta que acaba mexendo com a gente, que é mais ou menos assim: que tipo de vida eu tô vivendo, afinal de contas? Experimente ficar por um tempo, por um período só, pensando profundamente sobre as coisas, investigando, sustentando essas perguntas por tempo suficiente para investigar a realidade, que você vai ver que esse confronto, ele não precisa chegar para você só aos 40 anos, quando você começa a amadurecer pela idade, como muitas pessoas relatam isso daí, começa a pensar nas coisas que realmente mais valem, no que você está fazendo da sua vida, quais rumos você está seguindo. Você não precisa esperar toda uma vida inconsciente de não construções para que você comece a pensar nisso somente. E sinceramente, eu acredito de todo o coração que você merece pelo menos uma vez na vida, realmente se fazer essa pergunta: que tipo de vida eu estou vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Porque se você não parar profundamente para se demorar, vai morrer vivendo uma vida escolhida pelos outros, decidida por um sistema, pelas outras pessoas, pelo ambiente, pelo mercado, pelos estímulos, pelo algoritmo, como a gente falou. Então presta atenção, o tédio é uma porta de entrada inclusive para a inteligência. Boa parte dos insights que eu tenho aqui pro consultório, pro meu trabalho, em linhas gerais, produção de conteúdo e tudo mais, e pra minha vida, insights pros meus próprios pepinos e problemas, derivam desse lugar do tédio, de certo modo. Eu tenho muito insight tomando banho, né, no chuveiro, que é quando eu tento exercer o mindfulness, a atenção plena, prestar atenção na água, no toque, na temperatura, no sabão, enfim, nesses detalhes, assim, do banho. Eu tento pelo menos uma vez, assim, por dia, durante um banho do dia, fazer isso daí, e eu percebo que muitos insights brotam dali. Muitos insights também brotam no famoso, aqui em Minas a gente diz assim, fazer o quilo do almoço, né, então a gente fica ali curtindo uma preguicinha alguns minutos depois de almoçar. Eu pelo menos faço isso no meu sofá aqui, e nesse momento eu também percebo muitos insights. No momento em que eu estou ali refletindo e orando ao mesmo tempo durante a missa, a Santa Missa, sou católica, e eu tenho essa rotina semanal de estar sempre indo à missa, eu também percebo que naquele momento onde não tem música, melhor ainda se não tiver, hein? Ou se tiver, que eu pelo menos consigo isolar a música, mas quando tem o menos de estímulo possível, eu percebo que ali eu consigo entrar em contato com esse tipo de pergunta, eu consigo entrar em contato com pensamentos mais profundos. Isso revela pra nós que o tédio, como eu acabei de dizer, é sim uma porta de entrada gigantesca para a inteligência, e o contrário também é verdadeiro. A ausência desse tempo, dessa profundidade, desse exercício de pensar criticamente, profundamente, reflexivamente, é uma porta de entrada para a burrice, para o analfabetismo, não só literal, mas sobretudo emocional, psicológico na nossa vida. Então talvez, só talvez, você esteja com poucas soluções de problemas, porque você está pensando muito pouco. Os pensamentos que você nutre são muito mais superficiais, ansiosos, ruminativos e, enfim, instintivos, animalescos, mas não esse tipo de pensamento produzido por essa demora, por esse demorar-se, por essa profundidade que a gente conversou aqui. Isso só se faz com tempo, minha cara. Isso só se faz com intenção. Bom, a gente pode continuar o vídeo aqui nos comentários, deixa a sua opinião sobre esse assunto, o seu relato, a sua experiência. Te convido a se inscrever no canal. Se você quer um acompanhamento direto para entender e aprender, sobretudo, a como pensar profundamente e a resolver os seus problemas a partir disso, você também encontra link aqui para conhecer o meu trabalho, agendar uma sessão de terapia pontual ou começar o seu processo. E também o meu mini curso online, o Wording, que é o curso sobre maturidade, disciplina, sem precisar estar motivado o tempo todo. É um curso bem bacana também, que com certeza pode te ajudar. É isso, um beijo, se cuide, não se esqueça que você não foi feito para o raso, sua vida merece profundidade, e até o próximo vídeo.